Fala pessoal, bom demais, bora começar mais um podcast, de novo aqui em casa, eu e o Brunão. Vou começar a falar um pouquinho sobre negócio, empreendedorismo, e nós temos dois convidados muito especiais aqui hoje. Não é assim, Bruno? É isso aí, hoje o episódio é o 169, a gente vai falar um pouco sobre a Academia de Líderes no Brasil. Os fundadores, né, da Academia de Líderes. Fundador, diretor e também a CEO do grupo. Presidente e CEO, né? Presidente e CEO, né? E hoje o tema vai ser educação empreendedora, informação de líderes, micro franquia com propósito social, modelo de negócio. Então, hoje vai ter um papo muito bom aí. Cara, é isso? Eu queria, então, já vou anunciar, né, Bruno? É isso aí. Aqui eu queria pedir uma salva de palmas para o Vitor e para a Ana, Vitor presidente Filho e Ana CEO Ferreira. da Academia Brasileira Academia de Líderes do Brasil. Micro franquia hoje, mas é um grupo voltado a fomentar não só o empreendedorismo, mas o desenvolvimento pessoal aí, que vai crescer muito daqui para frente, né, não? É isso aí. Então, obrigado por ter vindo, Ana. Prazer. É um prazer estar com vocês aqui. Prazerzão. E vamos continuar a resenha que nós estávamos fazendo no boteco. Pra quem não sabe, a gente tem um botequinho aqui do lado, só não tem uma caninha, mas a gente se vira ali com o café. Tem um pouquinho de cafeína, a gente sai meio tremendo, assim, meio animado. Então, queria passar primeiro, assim, vocês podem se organizar aí para fazer primeiro uma introdução e comentar um pouquinho da história de vocês. Vou passar a bola primeiro para o Vitor, porque na ordem de importância que a CEO ela está acima, né? Você sabe, né? Sim. Então, vou passar primeiro para você, depois você faz as honras de passar para a CEO. Bacana. Bom, obrigado Bruno, obrigado Vitor, meu xará aqui. Prazer estar aqui, toda a audiência. Nós começamos a Academia de Líderes do Brasil muito por um propósito de registrar a trajetória dos líderes. Uma lacuna que a gente identificou no mercado, principalmente falando de liderança, porque mesmo na carreira de executivo, nas empresas onde eu atuei, essa posição de liderança, ela era e é uma posição muito solitária nos negócios e nas empresas. A empresa tem uma remuneração diferenciada para o líder, né? Para o líder cuidar das equipes, mas o líder sempre se sentia sozinho. Isso a gente identificou muito, eu e o vice-presidente, que é o Silmar Strube hoje, que também tem uma consultoria voltada para mentoria e também treinamento de líderes. Eu também atuei muito com mentoria e treinamento de liderança. A gente identificou que o líder ele tinha essa função meio que solitária, né? E tinha o sentimento de uma falta de reconhecimento, né? Que só a remuneração, só o salário, ele não garantia esse reconhecimento em si para o líder. E identificando esse gap no mercado, nós pensamos num projeto que traria, primeiro, esse reconhecimento para a liderança, falando em todos os níveis de liderança, e também traria essa notoriedade e também contar um pouco da história, da trajetória desses líderes, que elas se conectam de uma forma muito igual em todos os níveis de liderança, né? Todos eles, principalmente voltados para os líderes que têm uma trajetória, uma carreira executiva, exerceram cargos operacionais no início da carreira até chegarem a uma liderança. Então, esse projeto foi pensado por aproximadamente 4 anos e há 1 ano a gente está executando esse projeto oficialmente ali através da Academia de Líderes do Brasil, que fez um ano agora no dia 5 de setembro de 2025. E com muito orgulho a gente tem alguns projetos que já estão em andamento e outros para serem lançados ao longo de ainda 2025 e 2026. Bom, muito bom. E a Ana, direto de Pindorama. Direto de Pindorama. Olha aí. Aprendeu muito bem. Infelizmente está dando desfalque lá agora, porque a cidade tem 15 mil habitantes, agora, graças à vinda dela aqui hoje, tem um déficit lá, contando 14.999. Exatamente. Bom, eu sempre cresci com os livros, né? Os meus pais sempre foram muito influenciadores nesse sentido. E eu saí de Pindorama, porque na época, hoje ainda não tem, mas na época também não tinha faculdade. Então, aos 17 anos eu saí, fui estudar, fui morar em Bauru, e de Bauru vim morar em São Paulo, porque tinha um mundo para conquistar, né?
E essa conquista, no sentido de liderança, eu comecei muito cedo. Acho que tem uma questão de liderança nata que a gente vai desenvolvendo. E eu sempre disse que eu queria escrever um livro. E aí, esse ano, né, surgiu essa oportunidade, porque o universo vai conspirando. E fiz o lançamento do livro com mais 39 mulheres incríveis. E a gente, hoje ainda, o lançamento foi em maio, mas hoje a gente ainda faz muitas trocas. E a liderança é algo que você desenvolve ao longo da sua carreira e ao longo da sua vida. Não necessariamente por trabalhar em uma empresa e ser líder, você é líder de algo, né? Porque a liderança é um exemplo que você acaba dando para as pessoas ao seu redor e tudo mais. E aí eu cheguei na academia e a gente começou a conversar, porque eu quero escrever um livro solo, está no forninho, né? Então em breve vai ter um livro solo. E a gente sobre foi negócios? junto. Não necessariamente. Sobre Um spoiler aí. A caixa misteriosa. É uma caixa misteriosa, a caixa de Pandora. O spoiler é um livro muito mais voltado para as mulheres no protagonismo de suas próprias vidas, Legal. no sentido mais psicológico, né? De desenvolver essa possibilidade de ver além daquilo que ela tem naquele momento, que é o que hoje a gente precisa. E aí a liderança feminina é um passo além, né? Porque o homem já nasceu líder, né? Dentro da maioria das sociedades que a gente tem. E aí as mulheres, a gente batalhou muito para chegar onde estamos hoje. Legal. E nesse livro que você lançou, o que a galera encontra lá? Nesse primeiro livro? Como, não só no meu capítulo, mas no capítulo de todas nós que escrevemos esse livro, então tem... É esse aqui, né? É esse, exatamente, é esse aí. Tem a trajetória e as dificuldades e as facilidades que nós encontramos no decorrer das nossas carreiras. Esse fala muito de protagonismo e liderança corporativa, então a maioria das mulheres aqui passaram por um processo de desenvolvimento de suas carreiras e até chegar à liderança. E eu acho que o que mais tem em comum para todas, né, é essa questão principalmente de inspirar outras mulheres, tanto a ser líder como a se desenvolver e sair daquela caixa e conquistar o seu espaço. Acho que o maior exemplo aqui também. E eu acho que uma coisa que vocês comentam muito também é a questão do protagonismo e liderança na carreira, né? Porque, do meu ponto de vista, né, existem dois papéis aí que vão se intercalando e às vezes se confundem, que é a questão de ser um chefe e ser um líder, né? Chefe, geralmente, você pode ter, tudo mais, pode ser, né? E a liderança, teoricamente, você não consegue ter, você tem que conquistar, você não adquire isso de uma forma sem troca. E a mulher, eu vejo que a mulher, ela tem um protagonismo muito grande na liderança, de família, isso tudo, né? Acho que eu vejo hoje, né, um movimento muito grande no protagonismo de carreira, né? Esse holofote virando mais para as mulheres, porque elas têm muito para entregar e às vezes não tinha essa visibilidade, né? Legal, mas ó, voltando aqui, o que eu queria perguntar, passo a pergunta para o Vitor aqui, a Academia de Líderes do Brasil, né, ela é uma academia, ela é um modelo de microfranquia, né, e foi formatada recentemente, hoje são 8 unidades, né? 6. 6, 2 estão voltando fora? São 6 no Brasil e 2 no exterior. Então 8 já. Eu já estou contabilizando, já estou contabilizando no total. Já. Um ano, 8 franquias, pô. Mas explica para nós, para quem está escutando nós, né? O que exatamente ela é, como ela funciona, como que ela agrega pessoas para dentro e quem é essa pessoa que você acredita que tem que se conectar com vocês? Olha só, esse modelo de microfranquia nasceu da própria demanda, né, que foi criada pelos próprios autores das nossas obras. Quando eles enxergaram o propósito conectado ao propósito de vida, tanto de vida e de carreira deles como autores das nossas obras,
logo veio o interesse dos líderes em eu quero levar esse modelo para o meu estado, para a minha cidade, eu quero usar a minha rede de networking com esse modelo, porque eu também tenho necessidade no meu estado, na minha cidade, e as empresas têm essa necessidade. Então, quando nós fomos provocados por esse movimento das nossas autoras a cada lançamento, nós tínhamos duas opções. Primeiro, abrir uma filial lá, nessa cidade onde a gente foi alertado de que tinha esse vazio, essa necessidade, essa lacuna, ou multiplicar isso ou dividir isso com os nossos autores. E foi um pouco disso que a gente fez quando a gente resolveu formatar esse modelo como uma microfranquia, que foi usar a rede de relacionamento, de networking dos nossos autores para levar a academia para essas cidades, para essas localidades, para que esses modelos que a gente tem de lançamento, treinamento, desenvolvimento de liderança, fizesse parte também daquela comunidade e a academia pudesse chegar em mais lugares, com mais rapidez, com mais facilidade e também com mais efetividade dentro desses lugares. Legal. Hoje, eu pergunto para Ana, como que funciona para a pessoa ser um microfranqueado da academia? Como que ela entra em contato com vocês? Quanto que ela tem que investir? Quanto de tempo ela consome? Hoje, a maioria, todos os nossos franqueados saíram de coautorias. Né? Todos eles, 100% deles tiveram essa experiência conosco e depois do lançamento falam, nossa, eu gostei disso, também quero fazer parte. Então, hoje todos vieram, mas se alguém se interessar, entre em contato conosco que a gente vai estudar a possibilidade. Para ser um coautor, hoje, o que a gente faz, né? A gente vai buscando os nossos leads, a gente tem um comitê, mini comitê, muito rápido, para olhar e falar com um olhar de, nossa, essa pessoa tem uma história que faz sentido, que a gente gostaria de conhecer, e então a gente entra em contato com eles. E os próprios coautores hoje, todos, né, sem exceção, indicam outras pessoas para também fazer parte desse mundo, desse contexto, dessa experiência. Então a gente vai agregando, e aí as conexões vão sendo geradas e o negócio vai aumentando. Quando vocês olham o mercado, né, o propósito que eu entendo é muito sobre dar o protagonismo para... Até o nome, né, ele fala um pouco isso, né, o protagonismo das mulheres na liderança, mas a gente também tem um livro aqui que pega um pouquinho mais no plural, né, a trajetória e o cotidiano dos líderes no Brasil. Eu vejo que vocês querem dar o poder, assim, um momento de fala, assim, para quem muitas vezes fica apagado na história de um projeto maior. Estou falando besteira? Não tá. Esses líderes que estão hoje em grandes organizações, eles passam como, na maioria das vezes, enxergando os resultados das organizações como protagonistas, como coadjuvantes na execução dos projetos, né? E geralmente quando você vai entrevistar um líder de sucesso de uma organização que aumentou a lucratividade, se entrevista geralmente o principal executivo do negócio, né? E a gente sabe que a execução é feita muito pela liderança. O time de liderança, ele é 90% da responsabilidade de fazer o negócio crescer é do time de liderança e do time operacional. Então, às vezes, na demonstração do resultado, às vezes aparece apenas o principal executivo para falar do alcance dos resultados, do movimento do negócio. E a ideia aqui é, de fato, dar essa voz, né, para que aqueles detalhes da execução daquele plano estratégico daquele negócio foi feito por esse líder. Por mais que a direção foi conduzida pelo principal executivo, pelo sócio, pelo conselho de administração, o executivo teve a função principal de executar o plano. Então, nossa finalidade é, de fato,
dar essa voz e trazer essas experiências vividas na prática por esses líderes que ajudaram também a executar esse plano e que são grandes, os principais quase responsáveis por isso. A academia, né, ela leva o nome aqui, Academia de Líderes do Brasil, e como vocês veem, acho que vou direcionar para a Ana aqui, a questão da liderança. As pessoas, elas nascem com essa sensibilidade de liderança ou elas desenvolvem isso? As duas coisas. Eu sou psicóloga de formação. É, psicóloga? Você acha que eu sou tenho louco? que acreditar. Porque tem muita gente que fala, muita gente que fala, e aí eu estou em dúvida, porque é uma tendência, né? Mas a gente pode fazer uma sessão depois. A gente pode, exatamente, Tá bom, tá ter conversas mais profundas sobre isso. Perfeito. Tá vendo, Bruno? Tem muito Não está das- garantido ainda, viu? Tá claro. Tem das duas coisas, né? Eu acho que tem pessoas que já nascem assim e na infância isso já começa a ser identificado. É aquela criança que chama o outro para brincar, é aquela criança que puxa mais a responsabilidade, que define onde nós vamos hoje, a festa vai ser na casa de quem, aquele adolescente que acaba se destacando um pouco mais. Então os extrovertidos têm essa tendência talvez um pouco maior em ser líder nato. E tem aqueles que o momento e a vida e tudo vai convergindo para que ele realmente se torne, né? E aquela pessoa que estuda e no fim do dia o líder é aquele que é puxado como exemplo mesmo, né? É muito simples a gente identificar e aí sempre tem essa questão do líder e do chefe, mas tem as duas coisas porque eu acredito muito no ser humano e na mudança e quem quer realmente, alguns têm mais dificuldade, mas as situações, o processo de desenvolvimento faz com que a pessoa possa, sim, se tornar um líder. Quais são as características dos grandes líderes? Olha, essa pergunta eu vou passar para a Ana, porque ela é especialista no comportamento humano, tem essa formação. Eu executei muitos dos planos de estratégicos de negócio, mas a Ana tem mais habilidade para responder essa pergunta, porque... Me deixou no fogo. Eu acho que uma característica muito importante de um líder nato é a questão da empatia, né? Da empatia e do olhar genuíno para o outro. Então tem essa questão da proatividade, tem muitas coisas em termos de relacionamento que o líder acaba espelhando e o outro vai seguindo. Mas eu acho que talvez hoje fui pego um pouco de surpresa com essa pergunta, mas, porque são muitas características e na verdade é uma mistura de várias, né? E depende de qual líder a gente está falando, porque o ser humano é tão único e tão diferente. E eu sou líder, o Vitor é líder, o Silmar é líder, mas nós somos muito diferentes. Então, cada um tem aquilo que se desenvolve e se destaca um pouco mais. Mas eu acho que para ser um bom líder hoje, e ainda mais nos dias de hoje, com tantas mudanças, a questão da tecnologia, de tudo que está acontecendo no mundo, eu destacaria muito a questão da empatia. E se eu pudesse complementar, e aí depois que a professora deu a aula aqui pra gente, eu acredito que o líder tem que ter a atenção e a escuta ativa. Sim. Isso é primordial na condução de um time, na condução de uma equipe, ter a escuta ativa e a atenção aos detalhes. Isso é super importante, porque você consegue qualificar as pessoas no mesmo nível técnico, mas a escuta ativa diferencia a atitude e o comportamento das pessoas. Então, a escuta ativa do líder é primordial para a condução de uma equipe. Primordial, porque cada um tem as suas necessidades individuais, coletivas e familiares, profissionais, enfim. Então, a escuta ativa, eu diria que hoje, como ferramenta, é a principal característica que o líder tem que ter. Boa. Como psicólogo, fico com uma turma aqui, TDAH é foda, né? Nossa.
Mas vamos ver se você consegue mesmo. Por que geralmente a mulher tem uma letra tão bonita assim e o homem escreve desse jeito assim? Porque se você olhar geralmente todas as letras dos homens, essa é a letra do Vitão, mas essa aqui é a letra de diretor, né? Letra de médico. Você não se aplica, Vitão, mas... Jogador caro. Por que a mulher escreve tão bonitinho assim e o homem escreve mais rápido assim? Eu acho que porque as mulheres são mais delicadas. Eu nunca estudei sobre isso, né? Mas as mulheres são mais delicadas, eu acho que esse olhar do todo, porque... e aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado, porque eu sou mulher, obviamente, a gente acaba tendo muito mais o cuidado com o outro, de forma geral. E a escrita, eu estou escrevendo para que você possa ler, então eu vou fazer bonitinho. Eu tenho uma teoria, tá? E eu tive uma mãe professora, Mas eu saio da palavra justamente e isso. eu fiz sempre tive um caderno muito perfeito, senão... Eu ia falar que Bom. provavelmente eu, o Vitão e o Bruno, nós fomos para a educação física na aula da caligrafia. Não, então, aí acontece, não teve jeito. Mas nós ganhamos o campeonatinho, mano. Certeza. Pode puxar a história do lado. Vai. Vitão, eu estava dando uma olhada aqui sobre a metodologia que vocês aplicam aí dentro da formação. Fala um pouco da formação, como que funciona essa formação, quanto tempo, como que a pessoa vai entrar e como que a pessoa vai sair depois dessa formação aí. Olha só, quando a gente estudou e formatou essa metodologia, a gente pensou muito em extrair a história genuína do autor, né? De fato a verdade, de fato o que foi vivido nessa trajetória do autor. Então, nós temos uma metodologia bem realista, sobre o ponto de vista de coletar o melhor das histórias. A gente só vai coletar as vitórias? Não. A gente tem também os desafios, e os desafios fazem parte da jornada, da trajetória dos líderes. Então, a nossa metodologia faz com que, tanto ele escrevendo a história, ou participando de uma entrevista com a nossa equipe editorial, ou até mesmo gravando um áudio sobre a história dele através do nosso roteiro, ele consiga transmitir o sentimento sobre essa trajetória para que o leitor consiga se conectar com essa realidade e que o leitor possa também entender que chegar a um cargo de liderança, chegar a um destaque numa organização, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, né? Tem uma trajetória. E todos esses líderes que nós já escrevemos até hoje, que são quase 400 líderes, todos eles, as histórias se conectam quase que da mesma forma, né? Saíram de escola pública, a grande maioria, eu diria que 90%, né? Batalharam para trabalhar, estudar e se formar, fizeram as pós-graduações, tiveram a resiliência de aguardar o momento para assumir uma liderança, né? Então, tudo isso estão nos nossos livros para que as pessoas que tomem contato com essas histórias entendam que existe um tempo e um caminho para chegar ao sucesso. E esse tempo é o tempo de estudar, ter resiliência, entender a organização, entender o momento, e aí sim, aí vai estar pronto para assumir uma liderança. Então, essa nossa metodologia traz essa praticidade, principalmente para quem vai escrever o livro. Então, para quem está escutando a gente, que tem dúvida se a sua história é uma história que tem relevância para ir para um livro, se você tem a habilidade para escrever ou não, nossa equipe ajuda desde o primeiro passo até a conclusão do capítulo, para que saia um capítulo verdadeiro, um capítulo que traga, que consiga somar na vida das pessoas que vão ter contato com as obras que eles vão... Legal. Essa é a metodologia de transcrição das histórias, né, que vocês colocam no livro, né? E para quem está pegando as informações agora, só recapitulando, a Academia de Líderes do Brasil, ela é um projeto que foi desenhado pelos fundadores, aí pelo Vitor, pela Ana,
que ela por meio de alguns livros, vocês me corrigem se eu estiver falando errado, mas por meio de livros, acumula a história de vários profissionais que têm um grau de protagonismo muito grande, mas muitas vezes não tem um momento de fala. E aí, por isso ser um sucesso, vocês transformaram isso em algo mais escalável, por um modelo de franchise, um modelo de micro franquia, onde mais pessoas captam mais histórias, por geolocalização e tudo mais, colocam essas histórias organizadas dentro de um livro que vai ser editado, organizado por, sei lá, edições, periodicamente e tudo mais, e vocês, como organização, geram a receita para cada vez fomentar mais, organizar mais essa estrutura. Se o franqueado, pessoas que vocês já captaram e possivelmente vão captar cada vez mais, elas são remuneradas por meio dessas captações também de pessoas que querem contar a história e ter o seu momento de fala. E essa metodologia que vocês colocam agora, comentando, o Vitor comentou agora, é uma metodologia que muitas vezes as pessoas, pelo que eu estou percebendo aqui, só para a pessoa também ficar 100% na mesma página que eu estou, é uma metodologia para facilitar essa pessoa contar a história dela, mesmo que ela acredite que ela não tenha uma história tão relevante ou que ela tenha dificuldade de contar essa história, correto? Exatamente isso. Legal, é isso aí. E eu fico muito contente de você estar aqui pelo projeto de vocês, porque eu acho que cada vez mais a gente precisa de projetos como esses. Posso complementar? Claro. Em todos os lançamentos, e aí eu me incluo nisso, né? Quando eu comecei a escrever o meu capítulo, e você vai vendo assim, as perguntas que são, né, direcionadas para que a gente possa efetivamente concluir, eu falo, nossa, que legal! E aí você acaba revisitando muita coisa que você viveu e que alguns detalhes eu tinha esquecido. Isso foram detalhes muito importantes no meu próprio desenvolvimento. Então, algo muito comum, né, nos lançamentos, que estão todas lá, que estamos todos lá, as pessoas falam muito disso, que acaba sendo uma terapia tão inspiradora para cada um, esse momento de revisitar essa história. Porque a gente vive tanto numa loucura, e revisitar a história e tudo aquilo que a gente foi conquistando ao longo da nossa vida é muito importante, é bárbaro, assim. É sensacional todo o processo. É importante a né? pessoa alimentar, né, as raízes, voltar às origens ali, relembrar a história, relembrar os desafios. E isso acaba gerando um outro clique que fala, nossa, eu já fiz tanto, eu posso fazer mais. Né? Sim. E por isso que a gente fala tanto da inspiração, porque imagina daqui 2 anos ou 10 anos, seus filhos, seus netos conseguirem olhar aquilo e falar, cara, que legal! É a história, né? A nossa história não sendo apagada, né? Uma vez que você publica, tá pra história ali, né? É igual uma publicação numa rede social e tudo mais, já é o seu lastro ali, né? Como vocês veem esse formato? É uma franquia de educação? É uma franquia de editoria? Como vocês desenham isso? Como que isso se encapsula melhor? Olha, eu diria que é um pouco híbrida, no sentido de se inicia através da contagem da história do livro. Mas com a contagem dessa história a gente também consegue treinar esse líder em outros skills, em outras competências que ele às vezes nem sabia que poderia fazer, que poderia executar. Por exemplo, dar uma palestra sobre um determinado tema que ele domina, né? E dentro da academia nós temos os nossos mentores, os nossos tutores que qualificam esse autor para ser um mentor, para ministrar uma palestra e também contar um pouco da história dele nessa palestra, da história dele nesses eventos, nesses workshops, que ele também acaba promovendo a história através do livro e incentivando e inspirando pessoas através dessas histórias. Legal. É uma coisa bem legal, porque é difícil você, às vezes, encontrar um caminho inicial para contar a sua história. E pensando nisso, sim, né? Aliás, antes de fazer essa pergunta para você, eu queria agradecer o Perazzoli. Cadê nosso kit de queijo? Você gosta de queijo? Eu gosto. Você gosta de queijo? Adoro. Então, eu vou dar um presente para vocês, mas nós vamos começar o nosso quiz agora.
Porque como nós ganhamos só tem uma caixa para dar de presente, então nós vamos fazer um quiz aí sobre aula de história, perguntas Pergunta de e RH. resposta para ver quem que ganha. Brincadeira. Eu queria que vocês recebessem. Esse aí é um kit especial aí do Marcelo Perazzoli, que é um clube de assinatura de queijos, que é o nosso amigo Henrique Perazzoli aí deixou aí disponível pra gente uma tábua de fios. E ele começou com esse clube de assinatura recentemente, então se você aí quer curtir um friozinho, um vinhozinho, receber todo mês uma cesta de queijo, né, a caixa do misteriosa de queijo. O programa de experiência, né? Similar a outros programas de experiência, o foco principal é queijo, né? São queijos e insumos geralmente de empórios e tudo mais. A ideia é um momento de degustação em casa e tudo mais, selecionado para quem realmente entende. Né? Então, tem queijos premiados, só que são selecionados por eles, mandados, e aí a pessoa paga uma assinatura. Queijos exclusivos. Então entra lá no @Empório Perazzoli no Instagram e clica no link lá para você dar uma olhada aí nesse clube de assinatura. É isso? Vamos colocar nossas culturas, nossos cultores aí, a seguirem lá a página do Instagram e adquirir os produtos que eu provei aqui, uma delícia maravilhosa. Ó, é isso. Bom demais, o último convidado da intolerante à lactose tive que parar. Foi banheiro. Esse mirim aqui é sacanagem. Esse mirim aqui, o problema do mirim aqui é o seguinte, você vai ficar mastigando aqui, ó. Parece. Mas vamos lá. Eu queria perguntar para vocês o seguinte, né? A gente tem muita coisa para falar, mas antes de a gente ir para avançar um pouquinho mais aí no projeto, nos próximos passos, né? No ecossistema que vocês estão criando, conta para nós aí alguma história marcante, talvez de líderes que participaram aqui, ou se você quiser, coloca mesmo. Tem uma história legal aí do ponto de vista. Eu tenho uma história legal que foi do último lançamento. Uma cultura, os nossos lançamentos são feitos num lugar específico, com a presença da família, os amigos, os clientes, enfim. E no último lançamento, eu particularmente tinha uma janela na minha agenda e pedi para o nosso colaborador que cria as agendas, que registra as agendas, falou: coloca uma agenda para mim que eu quero fazer um atendimento, que eu quero saber como está o nível de seleção do nosso comitê, o nível de indicação dos nossos autores, enfim. E caiu essa agenda para mim, eu atendi a pessoa despretensiosamente, no sentido de não saber até quem eu ia atender naquele momento, através de, claro que tem sempre uma seleção, e atendi a pessoa e comecei a apresentar o projeto, e antes de terminar a apresentação do projeto, ela falou: não, eu vou fazer parte desse projeto porque eu já me conectei com a proposta e tal. Ele seguiu naturalmente, fez o fechamento, e no dia do lançamento, eu estava lá no dia do lançamento e ela fez um depoimento, no momento que os autores têm para fazer um agradecimento. Ela disse o seguinte: olha só, quando eu era pequena, na escola, a professora pediu para escrever 3 desejos que eu queria realizar quando eu tivesse maior. E um deles foi escrever um livro. 30 dias antes de eu receber o convite, eu peguei esse papel e mostrei para o meu esposo. E ele disse assim: vai se realizar, né? Depois que ela conversou com ele, 30 dias depois, ela recebeu o convite pelo LinkedIn, através do nosso comitê, e fez a seleção do perfil dela. Quando ela recebeu o convite, ela pegou o LinkedIn, correu e foi falar com a esposa, e disse assim: foi você que falou com alguém? Né? Porque olha o que aconteceu, eu fui convidada para escrever um livro. Você falou com alguém? E ela ficou desconfiada até o dia do lançamento, achando que o esposo dela tinha comentado. Mas o universo conspirou para que nós nos conectássemos, eu fizesse o convite para ela, e ela entrou para escrever a história dela no Portalizo 3, que foi o lançamento no último dia 26 de setembro, aqui no nosso espaço, aqui na Câmara Árabe Brasileira, a Câmara do Comércio Árabe Brasileiro. E esse foi um depoimento que, de fato, nos fez
lembrar do nosso propósito, sabe? Da realização de sonhos, do incentivo ao protagonismo, da preparação do líder para um momento diferente da carreira. Então, essa foi uma história que me tocou muito particularmente, porque o universo conspirou para que o nosso comitê indicasse o perfil dela, que nós fizéssemos o contato com ela, para que ela tivesse naquele momento, naquela hora, e aí tudo conspirou para que... E é uma história linda, a história dela, uma história de superação, uma história de sucesso, uma vida super de sucesso. Então, assim, isso fez com que nós revisitássemos o nosso propósito lá atrás, de quando a gente pensou, planejou todos esses passos da academia, e a gente falou assim, a gente está no caminho certo. Então, sempre que a gente termina os eventos, as pessoas, os autores vêm nos agradecer por ter participado do projeto, a emoção de ter participado. E se vocês me permitirem, tem um outro case, e eu não gostaria de revelar o nome, até para não ter essa sensibilidade, mas uma das nossas autoras também, nós temos um momento, que eu acho que eu vou revelar um momento, né, da surpresa para todo mundo, mas eu vou falar porque... Mas sempre vai ser bom. É verdade. E uma das autoras, a gente tem um momento que a gente pega o depoimento da família para falar sobre o autor, e acaba sendo um segredo para o autor. E no dia do lançamento, a gente mostra esse vídeo. E teve uma autora que, pouco tempo depois que a gente gravou esse depoimento do familiar falando, o familiar faleceu. E ela falou, ainda bem que vocês conseguiram pegar esse momento de emoção do meu familiar falando isso, porque foi um dos poucos momentos que eu vi a minha mãe, eu vi meu pai falando da minha trajetória, do meu profissionalismo, conhecendo um pouco da minha carreira. Então isso também fez a gente, deu mais força para a gente continuar e a gente levar esse projeto muito mais além. Que legal, bacana. Sabe uma coisa que eu penso? O projeto, talvez, por vocês ter essa formação, essa expertise em RH, foi desenhado um pouquinho com base nessa sensibilidade que vocês têm de pessoas, né? Porque quando eu olho o livro aqui, eu vejo que ele é quase que um conjunto de crônicas, né? Que você tem o começo e o fim aqui, não é tão comprido, mas você vai descobrindo que é a pessoa e tudo mais, e você finaliza. São pessoas que têm sua relevância e tudo mais aqui, mas não são celebridades, né? Então, provavelmente você está conhecendo ela agora, conhecendo aqui, ó, a Daniela Divina, e aí acontece, eu vou descobrindo quem ela é, escutando um pouquinho da história dela, e aí um pouquinho dos passo a passo dela aqui, que ela evoluiu, e vou para a finalização dela aqui. Ou seja, quase como uma crônica antes de dormir, né? Por isso que fica muito fácil também. Então, assim, sabe qual livro que eu aprendi a ler? Os de crônicas para a vida. Pô, esse livro é bom pra caceta, né? Sabe por que acontece? Juro por Deus, se você ler um livro aí do Jim Collins, do não sei o quê, qualquer um cara, ferrado mesmo, você vai naqueles livrinhos lá, eles dão lição de vida pra caramba, contando a história do Patinho Feio. Tem uma puta na moral a historinha lá. Assim, caceta, é meu suco aqui. Também que eu lembro, eu não vou falar isso, cara. Mas legal, comenta mais conosco aí dos projetos, dos desafios, do que vocês estão vendo aí como um grande facilitador do projeto ou um grande desafio do projeto. Olha só, no último ano, o mercado literário do Brasil cresceu mais de 8% a venda de livros. É mesmo? Muito legal. Esse é um dado... Caiu muito nos últimos anos, agora... Exato. Esse é um dado que a gente tomou conhecimento e que nos alegrou muito, principalmente no sentido do desafio. Esse mesmo dado, e aí sem nenhum demérito, mostra também que a leitura caiu, o número de livros lidos pelas pessoas. Mas isso deve-se muito ao número de livros também que a pessoa ganhou. Então eu adquiri 4 livros por esse ano, mas ganhei 7. Eu adquiri os 4 livros e o meu planejamento era ler esses 4 livros desse ano, mas eu ganhei mais 7 livros. Então são 11 no total. E aí, quando estatisticamente eu sou perguntado, quantos livros você tem para esse ano? 11, mas qual é o seu planejamento? 4. Né? Então diminuiu de fato o número de leituras,
Mas o número de vendas aumentou porque eu acabei ganhando mais 7 livros para consumir esse planejamento que eu fiz durante esse ano. E a gente vê, de fato, um mercado muito mais aberto para esse nível, para esse momento de revisitar, de fato, os leitores terem mais contato com obras nesse sentido que fazem você se conectar com as histórias, sabe? A gente escuta falar que a pessoa lê um livro, mas não conseguiu entender. Esse nosso modelo é um modelo que facilita você se conectar com a história e também ajuda você a ter oportunidade de ter uma orientação, até mesmo uma mentoria, uma pequena mentoria de cada história para tomar uma decisão. Eu mudo de profissão agora? Eu mudo de carreira? Não. Existem várias histórias de mudança de transição de carreira, mudança de vida mesmo, mudança de lugar, de moradia. Eu saí de um lugar, fui para o outro, assumi a liderança lá. Então, assim, é meio que um livro de ajuda. Nós temos uma das coautoras que está com a gente, que é a Juliana, e ela, conversando com ela a respeito da nossa área de projetos, ela me disse: Vitor, eu sonho em a gente mostrar o nosso livro, mostrar as nossas obras e dizer: aqui dentro tem histórias e exemplos que ajudam você a conduzir sua vida pessoal, profissional e sua vida familiar, para te ajudar em algumas decisões onde você só teria isso numa sessão de coaching, numa sessão de mentoria, e aqui essas histórias podem ajudar a você escolher e tomar a melhor decisão para a sua vida. Então a gente vê esses desafios da leitura, os desafios desse mercado literário com muito bons olhos e também ajudando a sociedade como um todo a ler mais, a se conectar mais com histórias, com exemplos, com bons exemplos, principalmente falando dos jovens. A gente tem uma missão e um projeto para levar nas escolas onde esses autores estudaram, e essa foi uma experiência que eu fiz numa escola que um autor estudou numa escola pública. Eu levei o livro junto com ele na escola e nós apresentamos para os alunos da escola. Esse projeto ele agora vai começar a tomar mais corpo na academia e o resultado foi muito legal, porque saiu daqui desses bancos dessa escola pública um autor que teve resiliência, estudou, fez faculdade, se formou. Não é só o jogador de futebol, o cantor, o artista que consegue ter uma vida, um planejamento e consegue vencer. Tem pessoas normais que estudam, têm resiliência e chegam também a algumas posições nas empresas. Então, a gente acredita, a gente vai medir o resultado agora, mas eu falei um pouco com a diretora dessa escola, ela disse que o rendimento dos alunos aumentou, a gente colocou os livros, os exemplares na biblioteca da escola, então assim, foi muito bacana ter esse feedback. Agora a gente vai ampliar esse projeto para fazer com todos os autores, em todas as escolas, para mostrar para os jovens, para dar esse incentivo para os jovens. Vale a pena estudar, vale a pena se formar, ter resiliência, escolher uma profissão e com certeza a gente vê uma boa parcela da sociedade sendo transformada através da leitura. Boa. Os livros, eles são só físicos ou eles também têm online? A gente está caminhando para os livros digitais agora. É um planejamento que a gente tem a partir do lançamento, caminhar para os livros digitais. E hoje, no nosso planejamento estratégico, que iniciou hoje no nosso escritório, a gente já está falando também do audiolivro, do audiobook. Então, além do livro físico, nós já temos o planejamento para transformar todos eles em livros digitais e audiobooks também. Legal, tem uma frase aqui no final do livro: controle suas emoções, pensamentos ruins e deixe o amor fora de controle. Coisas incríveis acontecerão na sua vida. Quem escolheu essa frase? O que significa? Essa frase é uma frase minha. Por que você colocou aqui autor desconhecido?
Porque Eu vou escrever aqui, ó. Vou escrever Eu aqui, ó. gosto. Vou escrever o seu nome. Escreve seu nome aí. Não, então eu vou pegar pra mim. Escreve aqui, ó. Vitor Moraes. Bom, eu sou low profile, mas essa frase é uma frase que eu pensei muito, e ela é resultado das minhas leituras que eu faço, até mesmo buscando mais conhecimento, mais entendimento, e ela significa dizer que isso muito por conta da sociedade que eu vejo hoje, né, em relação a ter esse sentimento e dizer que essa frase quer dizer, o amor transforma. Você tem ela memorizada? É. Fala aí, irmão. Deixe seus sentimentos e pensamentos ruins, controle seus sentimentos e pensamentos ruins e deixe o amor fora de controle. E coisas inesquecíveis ou coisas inesperadas acontecerem em sua vida. Eu queria fazer uma pergunta para você sobre essa parte. Deixa o amor fora de controle. Fala um pouquinho sobre isso aqui. Porque eu chegou um pouquinho, para mim, você deu uma fisgada, você deu uma bugada aqui. É verdade. Filosoficamente falando, eu amo filosofia, conheço a trajetória de quase todos os filósofos pré-socráticos e pós-socráticos. E diria para você que, em todos os momentos da nossa vida, se nós aplicarmos o amor, independente da instância, independente do lugar onde você esteja, o reflexo é o amor. O profeta Gentileza fala, a gentileza gera gentileza. E eu digo, amor gera amor. Então, o amor cabe em qualquer lugar, em qualquer momento. O amor sentimental e o amor platônico também. Então, acho que é nesse sentido que eu filosofei, quando você fala de lugar, é filosofar mesmo, na mais profunda, no mais profundo sentimento filosófico do amor. Boa. Ó. Eu vou fazer o seguinte, tá? Depois eu vou assistir o podcast e vou refletir sobre o que você falou. O negócio profundo, não vamos ver. Tá doido. Mas, ó, o livro tem essas frases de pensamentos, mas isso é uma característica do final. O livro tem, acho que você também pode contribuir com isso, através do seu capítulo também. Uma frase. O seu capítulo está nesse livro. Não, estão os dois, né? Não, só nesse. Só nesse? Podia colocar nesse também, história boa, você pode contar quantas vezes quiser. É verdade, agora sim, eu vou botar em Seu todas. capítulo aqui está na página 19. 19, né? 17, 19. Eu estava lendo. Eu também. Estava lendo aqui, estava estudando. Vocês Mas se eu contam falar alguma coisa errada aqui, opa! esses livros aqui, basicamente, vocês contam a história de sucesso dos autores. O que é sucesso para você? Inclusive essa O que é a vida? Detalha não, não deixa fácil para eles não. Sucesso é estar onde você quer. Eu acho que isso é sucesso, sem um rótulo, né? Porque sucesso para mim é diferente de sucesso para você. Então, sucesso para mim é eu estar aqui, eu ter minha família próximo, eu lembrar todos os dias de onde eu vim, tudo que eu conquistei. Então, assim, é muito pessoal e intransferível, né? Essa questão do sucesso. Sucesso para cada um. Para cada um, individual, é muito único, muito único. E para você, Vitão? O que é sucesso? Olha só, quando a gente fala da unicidade do sentimento, o sucesso está muito ligado a, de fato, você se sentir realizado com aquilo que você tem. Porque eu li uma frase que ela falava exatamente nesse sentido. Eu não tenho tudo que quero, mas amo tudo que tenho. Então, a partir desse momento, quando você passa a amar tudo que você tem o sucesso. E o sucesso não está atrelado só a resultado financeiro, resultado pessoal, o sucesso está atrelado à felicidade. Né? Porque quando você se sente feliz, quando você se sente realizado, você se sente uma pessoa de sucesso. E aí, de repente, você pode olhar para alguém e dizer, nossa, como eu ia tão feliz assim com tão pouco?
Então, o sucesso está muito ligado à sua realização, que você entende como realização. Bem legal, bem legal. Sabe, eu estava pensando uma coisa aqui, acho que não pode besteira, mas vou falar, pensando sobre o protagonismo das mulheres, né, na liderança e tudo mais. Eu estava para né, que eu acho que cabe muito mais para você responder. Como mulher, né, como líder, né. Eu vi nas redes sociais, então novamente falo que estou vendendo muito preço que comprei, mas que os homens eles são um pouco mais corajosos, no geral. São um pouco mais destemidos. Fala mais. Eu vou tentar evoluir. Perguntando para... Talvez eles tenham um senso crítico menor do ponto de vista de risco. Perguntando para os homens, né, e para as mulheres, se o avião estivesse caindo e ela tivesse a condição de dirigir o avião para pousar ele, até pousar ele, menos de 5% das mulheres achou que tinha condição ali de realmente pousar o avião. Se o avião fosse cair, o piloto morreu, só tinha ele. Ou ela. Já para os homens, mais de 60% acreditavam que ia conseguir pousar assim. Não, ia conseguir. Ia ter que desenrolar lá, ia ter que conseguir. E aí, beleza, com base nesses dados, não com base na minha cabeça, e aí da onde eu tirei esses dados, não sei, tirei do ar aí e tal, na rede social, fazer o que eu quero. Mas assim, eu percebo que os homens são meio loucos, né? Eles acabam tendo um senso crítico, meio que talvez de realidade, de risco, menor. Acaba que se arriscam mais e por isso, talvez, em algum momento eles acabam, talvez, tendo um pouquinho mais de resultado. Talvez esteja a ver com quantas vezes ele tentou versus quantas vezes o percentual de sucesso é 10%. Tem uma chance de um homem se arriscar 10 vezes e a mulher se arriscar em dar 3, porque ela mitiga muito isso. Baseado nisso, o que você acha que pode... O que a gente pode tirar de lição e provocação para que as mulheres cada vez mais assumam esse protagonismo, assumam esses momentos de fala, esses momentos de fazer o negócio acontecer, empreender, assumir cargos? Dou para você. Olha, você me fez lembrar de acho que uma paródia, do sapinho surdo. Você já ouviu isso? Não. O sapo surdo caiu num poço. Uhum. E aí começou a chover e ele ia se afogar se ele continuasse lá. E ele olhava para cima e todos os outros sapinhos estavam lá gesticulando e ele entendeu que as pessoas estavam, os sapinhos estavam falando: pula, você consegue, vai dar certo. Porque ele pulava e não conseguia alcançar o topo para sair daquele buraco. E todo mundo, e os sapinhos que estavam lá, falavam assim: imagina, ele não vai conseguir. Só que ele conseguiu. E aí, quando foram perguntar para ele por que ele tinha conseguido, ele não soube responder, porque na verdade ele respondeu: porque vocês estavam me incentivando. Porque ele olhava os sapinhos gesticulando e ele achou que aquilo fosse um incentivo para ele sair de lá. Então, eu acho que eu vou discordar um pouco de você, porque eu não acho que as mulheres se arriscam menos. Eu acho que as mulheres falam menos do quanto elas se arriscam. Até porque, assim, a vida da mulher é muito diferente da vida do homem. Então, se a gente vai falar de liderança, de protagonismo e de se arriscar ou não, o homem se arrisca onde ele tem zona de conforto. A mulher se arrisca quando ela tem que se arriscar. Quando ela é, de certa forma, colocada à prova ou incentivada, às vezes de maneira inconsciente. Então, ela pode ser aquele sapinho surdo que ela não sabia que era possível, mas ela foi lá e ela fez. Né? E as mulheres normalmente se dão conta de que fizeram depois que acabou. E o homem vai sempre muito mais na zona de conforto. Esse é o meu pensamento. Não, legal. Eu aprendi. Uma das coisas que eu estava olhando antes aqui é que, além de psicóloga, mentora, né? Além de psicóloga, empreendedora, gestora, né? Sua carreira no RH, você é mentora, né?
Então, e eu acredito que a maior parte do seu público seja mulher. Não sei se é verdade ou não. Não? Não, hoje é mulher. Mas eu acho que essa é uma das perguntas, porque o mundo ele tende a ser um pouco mais machista, ou pelo menos, sei lá, pelo menos tende a ser. Né? E aí o que acontece? Eu acho que esse é um dos desafios que elas trazem para você, né? Ou não? Quando eu decidi que eu faria uma mentoria e tudo mais, aí você começa a estudar, você faz reuniões, e aí você faz a mentoria sua e conversa com o pessoal de marketing, e eles pensam, você precisa de um nicho, você precisa de um nicho. Eu falo, mas eu não quero um nicho, eu quero pessoas, eu gosto de gente. E comecei a estudar, e como qualquer bom mentor, né, eu tenho minha formação em psicóloga, eu tenho uma formação em coaching, e eu comecei a fazer mentoria voluntária para ajudar as pessoas. E neste processo eu descobri, eu fiz a minha pesquisa, a autopesquisa, não é científica, tá, gente? Que se a gente for considerar 80% de todos os nossos problemas, e aí falando das mulheres, está relacionado, quando você começa a puxar todos os fiozinhos e linkar, a uma questão de autoestima. Então, quando a gente consegue que essa mulher ou que esse homem se enxergue da forma genuína como ela é, porque a falta de autoestima não deixa ela enxergar tudo que ela pode ser, né? Tudo que ela pode fazer. E aí é muito interessante quando você vê isso. E por que o meu público é maior feminino? Porque as mulheres se dispõem muito mais a se abrir para isso, para esse outro mundo. E os homens têm um ego um pouco diferente. E eu acho que assim, e tá tudo bem ser diferente, até porque, né, são constituições diferentes, historicamente nos desenvolvemos de formas diferentes. Então, é um público apaixonante, né, para mim, as mulheres, enfim. Mas todos nós podemos, né? Mais ou menos isso. Eu já me perdi até na pergunta que você fez, porque eu gosto às vezes de filosofar, e quando entra nesse assunto, porque hoje eu vejo muito essa questão da autoestima. A gente vive num mundo de muita informação e a gente acaba se perdendo de nós mesmos. Isso é o homem, a mulher e principalmente os jovens. Os jovens hoje têm muita informação, estão muito perdidos e não têm paciência para ler um livro livro. aqui que chama Geração Ansiosa, você fala um pouquinho sobre isso. Exatamente. Já leu esse livro? Não. Eu também não. Mas eu vou comprar. Brincadeira, eu li um pouco. E isso vai fazendo com que a gente vá se desenvolvendo. E o público feminino acho que está mais propenso e aberto para se mostrar nesse sentido. Não, legal. O que eu perguntar também é sobre os homens, aí perguntar para o Vitor, já que vocês são mentores aí, né? Você acha que eu estou tirando isso da pergunta que você falou, né? Do que você estava falando e aí devolvendo isso como uma nova pergunta, né? Os homens, eles compartilham um pouco menos, né, das frustrações deles, né, tudo mais. E novamente eu trago assim, eu não sei citar da onde é a fonte, mas eu já vi que a tendência de até suicídio de homens, a nível de empreendedorismo, negócio e tudo mais, vem muito da cultura do homem nunca falar que ele está com problema. E até onde isso daí é verdade, eu estou falando besteira, e como que você pode compartilhar conosco sobre isso? Falando no sentido principalmente falando de empreendedor, né? Eu comecei a empreender há aproximadamente 10 anos, e o que eu vejo no sentido do homem não compartilhar esse tipo de informação é muito por conta do ego mesmo, né? O homem é muito mais difícil de assumir que ele errou, né? É muito mais difícil de assumir que a coisa não deu certo. Então, nesse sentido, eu acredito que isso são os vetores para que essa
essa informação, esse dado, ele se torna um dado que estatisticamente falando, ele vem à tona. Mas eu também vejo um movimento de mudança nesse sentido, principalmente com o aparecimento dessa grande oferta de mentores, coaches, enfim. Porque esse aconselhamento é importante nesse sentido, né? No sentido de, ó, eu vou fazer um estudo, eu vou fazer um projeto, né? Então, a gente vê que o homem tem mais ele se arrisca mais nesse sentido, mas muito por conta dessa autoconfiança que ele tem. E essa autoconfiança, ele cria um mecanismo de defesa de não revelar as pedras do caminho, né? E as pedras vão aumentando, e você percebe que esse movimento do protagonismo feminino vem ganhando muito espaço nesse sentido, porque o homem divide muito mais hoje esse sentimento, essas frustrações com as esposas, às vezes, em casa, né? Que há pouco tempo atrás, isso não era dividido. A gente vê muito agora o protagonismo nas empresas, principalmente nas empresas da economia familiar, onde as esposas começaram a assumir os papéis na área financeira, por exemplo, na área operacional, na área da gestão de pessoas. Então, as mulheres tiveram essa abertura através, até talvez dessa deficiência, dessa necessidade dos homens em relação aos negócios mesmo. Então, esse movimento He4She, que é eles por elas, né, ele se iniciou ali nos Estados Unidos e tal, mas ele vem tomando corpo no mundo inteiro, né? O mundo inteiro vê essa necessidade do conselho. E hoje a gente já tem as mulheres nos conselhos de administração. Então, a gente, na academia, por exemplo, a academia é formada por 82% são mulheres, e só 18% são homens, né? Porque nós tivemos essa sensibilidade de reconhecer que as mulheres já estão num papel diferenciado em relação ao que era antes, né? Então, isso muito deve ser um pouco de herança dessa geração que era muito voltada para essa questão do machismo, né? Então, reconhecer isso também é uma virtude para o homem. Então, o homem que reconhece isso, eu acredito que nós, na academia, foi muito rápido para a gente reconhecer isso, que as mulheres precisariam opinar nas decisões da empresa, as mulheres precisariam estar participando da gestão do negócio. Então, nesses 82%, eu diria que 90% já são líderes da empresa. Só 10% são líderes homens, 90% são líderes mulheres. Então, esse reconhecimento, esse movimento He4She, ele cada vez mais toma essa força, esse corpo, e faz com que ajude os homens a menos entrarem para essa estatística que é ruim, na verdade, falando essa pressão que eu imagino. Eu queria perguntar para a Ana, como gestora de pessoas, né? Vocês dois, né, têm essa bagagem da empresa, né? Mas como gestora de pessoas, qual é o maior desafio hoje para essa geração? De toda essa geração, né? Acho que uma geração, a cada 10 anos mudou a geração G, Y, T, K, mas entre as pessoas em geral, hoje no mercado de trabalho, para empreender e tudo mais, qual o maior desafio que você vê do ponto de vista de desenvolvimento pessoal? Hoje a gente fala muito das diferenças entre as gerações, né? Tem essa questão que eu já comentei em relação à velocidade das informações. Então, hoje o maior desafio é que as pessoas se conectem, porque os jovens hoje que estão entrando no mercado de trabalho, eles têm uma concepção diferente da que eu tive quando eu entrei no mercado de trabalho. Então, essa conexão que a gente precisa aprender com eles e que eles precisam aprender conosco
E aí, quando eu falo com eles e conosco, estou falando de diferenças de gerações, que eu concordo que a cada 10 anos está tudo muito diferente, é a questão da conexão. Porque não tem melhor e não tem pior. Tem uma questão de construção daquilo que é importante para a empresa e para a função naquele momento. E você só consegue com conexão. E aí eu trago a questão da empatia, eu trago a questão da escutativa, porque a gente precisa ouvir ouvindo. Eu costumo falar muito isso na mentoria, nas palestras, porque hoje a gente ouve, mas ouvir ouvindo é aquilo que toca no coração, é aquilo que faz você pensar, que gera dopamina, que gera serotonina e as coisas começam a acontecer. Então é uma questão de conexão, cada um vai chamar de uma maneira, mas está relacionada à conexão. Né? Se a gente fosse falar qual é a competência técnica, a competência técnica é fácil. Qual a competência comportamental? Hoje a competência comportamental é gerar conexões. Não tem jeito. Não dá para Cada um fugir tá no disso. seu celular, ninguém fala com ninguém, todo mundo, né? Na hora de tanto de almoçar ou de ficar um tempo tranquilo, o seu maior parceiro ali é o celular, né? Você tira o celular do bolso ali, você fala com outras pessoas. Eu vejo o você acaba celular esquecendo. sendo um facilitador da comunicação com pessoas, mas ao mesmo tempo ele distancia quem está perto, evitando as experiências, né? Acaba sendo uma lombada muito grande para ser. Quando está acontecendo um evento, uma coisa mais, o celular ele acaba dificultando acontecer as coisas, fluir e tudo mais, porque a pessoa está tão conectada com tudo que ela tem dificuldade de desconectar e ver o que está acontecendo ali, né? Eu vejo isso, né? E é muito interessante isso, né? Sábado, eu vi uns amigos em casa, né? Éramos 5. E aí, ontem, quando eu fui doar o meu cabelo, eu acabei encontrando uma dessas amigas que estava no sábado na minha casa e nós acabamos indo jantar depois do cabeleireiro. E aí a gente para e conversa, e ela fala assim, nossa, nós não tiramos uma foto de sábado. Foi tão gostoso que a gente chama os nossos encontros de rave, né? Rave de jovens senhores e senhoras. Sim. Porque a conversa sempre é tão boa que a gente acaba... O café da manhã vira jantar, que vira ceia, e a gente não tira foto, e inúmeras vezes isso acontece. Ela está imerso nisso. Mas é por quê? Porque justamente existe uma questão de conexão. E hoje a gente tem que parar de parecer e a gente tem que voltar a ser. Né? Então eu sou a sua amiga, eu sou a sua parceira, eu sou a sua sócia, e viver esse momento, porque muitos de nós, e eu me coloco nisso, às vezes estão mais preocupados em tirar foto para postar e as pessoas saberem o que a gente está fazendo do que efetivamente se sentir e transformar aquele momento De numa viver, né? lembrança, De viver, e de esquece de viver. É complexo, né? É complexo, não tem podcast com 5 horas aqui. Então, de todos os desafios de todas Na carreira das pessoas. todas as experiências que você passou, né, todas as barreiras, qual foi o seu maior aprendizado aí, como gestor, como diretor, como executivo? Foram muitos aprendizados, né? Mas o que eu julgo mais importante foi o impacto que você gera na vida das pessoas como gestor, sabe? Porque assim como o resultado do sucesso é diferente para cada um, o impacto que você gera, ele é percebido com diferença para cada pessoa, para cada ser. Eu não vou revelar um nome aqui, mas tem uma pessoa que eu encontrei recentemente, que eu fui líder dela em um determinado momento, e quando ela
teve um momento na vida dela que ela engravidou. Ela era solteira e a primeira pessoa que ela procurou para falar, foi eu, que era o gestor dela. Ela me chamou na sala e disse: eu estou grávida. Eu falei: nossa, que legal. E ela começou a chorar. Eu disse: não é legal, porque eu não sou casada. Porque isso, porque aquilo. Eu falei: olha, veja, qual é o teu receio? Receio aqui. Eu falei: não sei, não tenho estrutura, eu vou ser mandada embora. Eu falei: jamais. E a maior preocupação dela era como ela ia ter o filho, porque ela não tinha um plano de saúde que pudesse dar uma. Ela tem um filho numa maternidade que ela teria segurança, porque era o primeiro filho e tal. Mas isso não é um problema. Imagina, se for isso, a gente faz um upgrade no teu plano de saúde e você tem o seu filho na maternidade e você se sente segura. E passaram alguns anos, o filho dela hoje deve ter uns 7 anos, por aí, eu encontrei ela no laboratório, por acaso, e a mãe dela estava junto. E a mãe dela falou assim: você foi muito importante na vida da minha filha. Quando ela passou por esse momento da gravidez, por esse momento de insegurança, porque ela pôde ganhar um neném num lugar que foi seguro para ela, que deu essa segurança para ela. O senhor Paulo falou: não, mas eu fiz coisa. Eles estavam no alcance naquele momento. E eu acredito que eu tenha impactado positivamente, e às vezes até pode ser que negativamente, às vezes na vida de alguém, até por um posicionamento, até por uma questão de decisão. Então, o maior legado é esse impacto que você causa na vida das pessoas. Eu tenho um livro que eu escrevi também em coautoria, que eu faço uma menção ao chefe do meu pai, que no momento que meu pai mais precisou, meu pai ficou doente na empresa, ele era o chefe do meu pai, trabalhava na mesma empresa. Ele me chamou na sala dele e me disse essas palavras: eu queria que você dissesse para mim tudo que o seu pai precisar e tudo que tiver ao nosso alcance, eu vou fazer. Então, independente de qualquer coisa que seja, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para a gente poder dar essa tranquilidade para vocês, para a família de vocês, principalmente para a família do teu pai. Aquele momento foi o momento mais importante. Naquele momento eu vi o que é o papel de um gestor. É estar ali naquele momento escutando e tendo essa expectativa na dor, no sentimento e na vida das pessoas. Então, eu acredito que eu possa ter gerado bons impactos, assim como eu aprendi com esse gestor, Marco Aurélio Costa Guimarães. Obrigado. Um pouco da transição ali de ser um chefe, de ser um gestor. As palavras elas podem ser tratadas de várias formas, de forma a ser mais um líder, né? Uma pessoa que inspira e que também é um condutor, né? Então, quase que um mini oráculo ali para de repente conduzir momentos difíceis de tomar de decisão, né? Sim. Legal, que bom que você foi essa pessoa, para essas pessoas no momento certo, e que você consiga cada vez mais ajudar mais as pessoas aí. Eu já mentorei com você, eu tenho já dúvidas também. Precisa de uma ajuda aí. Ana, e você, o que você tem para compartilhar de muito valioso conosco aí, que vai 9 em cada 10 empreendedores não sabem, mas deveriam saber? 9 em cada 10 empreendedores não sabem, mas deveriam saber. É onde diz isso, né? Ou não fazem o que Ou não deveriam fazem o que fazer. deveriam fazer. Eu sei onde dizer isso, mas é para complicar, entendeu? Porque não estamos para facilitar. A vida do empreendedor é uma caixinha de surpresas, né? De forma muito, pode até parecer muito simples, simplória, talvez a minha resposta em relação à sua pergunta, mas o empreendedor, o que ele precisa é efetivamente fazer com o coração, fazer aquilo que ele sente, nem um sexto sentido mesmo, um feeling, aquela coisa, por quê? Porque ser empreendedor é difícil,
E a partir do momento que você dá o primeiro passo, e isso aconteceu comigo muito recente, eu sou empreendedora há pouco tempo. E quando você dá o primeiro passo, você fala, nossa, por que eu não fiz isso antes? Por que eu demorei tanto? Então, eu acho que é tirar o medo que a gente tem, porque ninguém começa grande, ou se começa grande é herdeiro e tá tudo bem, adoro, mas é dar o primeiro passo. Eu acho que esse é que é o mais importante, porque o caminho só termina se você deu o primeiro passo e começou. Assim, é meio piegas, simplório, mas se você não começar, você não vai terminar. Então, vai, faz, quebra a cabeça e volta e pega a ideia do coleguinha e vai no vizinho da esquina, conversa com alguém que é importante para você, mas a questão é dar o primeiro passo. Boa. Um que começa grande é o filhote de elefante. Exatamente. Essa é de Essa é de Biú. Agora tá pra melhorando. É isso. Talvez Aonde a seja galera- de lá, talvez seja de lá, talvez Aonde seja. a galera pode encontrar vocês? Como que a galera faz para participar da Academia de Líderes do Brasil? Como que a galera encontra vocês nas redes sociais? Legal. Nós estamos no Instagram, Academia de Líderes do Brasil. Pode mandar mensagem por lá. Os perfis são analisados por um comitê. E aí, tendo a aprovação do comitê, a gente faz o contrato para apresentar os projetos. Também no nosso site tem os livros para aquisição, também nas principais plataformas. O nosso site é www.academiadelíderesdobrasil.com. Qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil pode participar? Inclusive se for internacional, porque agora vocês estão nos Estados Unidos e Portugal, é isso? Exatamente isso. Exatamente. Chegamos nos Estados Unidos recentemente e em Portugal a gente está estruturando para fazer um lançamento também em Portugal em breve. Então, tanto no Brasil quanto fora, um perfil de liderança, um perfil de protagonismo. A gente quer registrar essas histórias, quer registrar esse legado e também criar um aprendizado. É importante dizer que os líderes que são autores da academia, eles se habilitam a serem mentores de líderes em iniciação. A gente tem o primeiro projeto pioneiro no Brasil que chama A Primeira Liderança. Então a gente está para fazer esse lançamento até março do próximo ano, de um curso de Primeira Liderança. Vai ser um curso inédito no Brasil, dado por líderes que são os nossos autores. Oi. Quais são os seus links? O meu, Te encontrar no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, No LinkedIn. no e-mail, no e-mail também, Corre Pix. Ok. opa, eu gostei. No LinkedIn é Ana Ferreira. No Instagram é Ana Ferreira Transforma. Legal, legal. Eu faço e-mail. Ana, Vitor, tem alguma coisa que a gente acabou se descuidando aqui, esquecendo de passar? Que vocês queiram avisarem para nós? Algum detalhe do projeto, algum passo que vai acontecer nos próximos momentos? De repente a gente não perguntou aqui, mas que é muito importante. O Vitor tá com cara de. Sabe o menino que não faz arte? Tá com cara de Ele ter. tá sempre fazendo arte. Ele tá com cara de que vai soltar um cupom agora. Olha só, acho que a gente falou praticamente de tudo aqui da academia, principalmente falando no sentido de como é que a gente desenvolve os próximos passos da academia. É claro que são muitos projetos que acabam desencadeando através da primeira iniciação, que é como a ser coautor de um dos projetos nossos, mas falando no sentido de novos projetos, a gente já está principalmente falando em relação ao exterior, a mão de obra para a Europa, falando especificamente de Portugal. No nosso projeto, na nossa franquia em Portugal, a gente já ajustou com a nossa franqueada lá em Portugal, que a mão de obra a gente vai procurar fazer um treinamento prévio para
para as pessoas que se interessarem a migrar para Portugal, para trabalhar em Portugal, para que eles saiam daqui já com uma qualificação, com um entendimento sobre os processos operacionais daquele país, para que ele possa chegar lá e executar a sua atividade, a atividade para a qual ele se qualificou, e não chegar no país para fazer qualquer trabalho, para depois buscar um caminho para entrar na sua atividade. A gente também tem esse projeto nos Estados Unidos, através das mulheres protagonistas, a Fabiana Sampaio, que é uma gravadora, empreendedora já nos Estados Unidos há muito tempo. Ela tem essa organização de mulheres empreendedoras lá, e a gente, através da nossa parceria, da nossa franquia lá nos Estados Unidos, a gente também, ela também tem essa missão de preparar as profissionais, principalmente mulheres, a fazer uma mentoria com as americanas que empreendem nos Estados Unidos, para que as candidatas que têm o desejo de morar fora do país, de trabalhar fora do país, façam essa condução, essa mentoria com as americanas, com as brasileiras que residem nos Estados Unidos hoje, e que elas possam aproveitar essa mão de obra já mais qualificada já no país onde elas desejam morar. Então, esse é um projeto pioneiro que nós desenvolvemos com as nossas parcerias quando trabalhamos nos Estados Unidos, e eu acredito que isso é muito fruto do que a gente iniciou lá no registro das histórias. É uma derivação que vocês veem que sim, a próxima. Muito bom. Senhoras e senhores, incrível aí com Vitor Filho e Ana Ferreira, da Academia Líderes do Brasil. Muito obrigado aí pela participação. Agradecer por ter participado uma vez. Obrigada. Agora se tinha voltar para casa, ler as histórias aqui, ó, e aprender um pouquinho. Tá bom? Segue a gente aí nas redes sociais, como fazer podcast, tanto no Instagram quanto no YouTube e no Spotify. Todos os episódios disponíveis aí em todas as plataformas. E o meu Instagram, @Bruno_Nakati. Do projeto da Academia de Líderes do Brasil, e desejo muito sucesso e que a gente volte a conversar daqui a um ano já com muito mais consolidado ainda, né, o projeto e com novas histórias para contar. Então, uma salva de palmas. Obrigado. Valeu.